Queridos companheiros, boa noite a todos. Que a doce e serena paz de Jesus, que é quem nos trouxe até aqui, Ele é que é o nosso sol, é a nossa motivação e a razão pela qual a gente se levanta e se move todos os dias. Então, que a paz de Jesus esteja conosco. Duas coisas me trazem hoje aqui: vontade de servir a Jesus e saudade da Lívia. E de todos vocês, dos muitos amigos que a gente tem aqui nessa casa, e que, de verdade, não fosse uma vida de bastante trabalho, de bastante tarefas, nós estaremos com certeza com mais frequência nesta casa amiga. Mas estamos felizes que conseguimos chegar, saímos do trabalho direto, então perdoem que não deu para passar batom. E vamos, como a Lívia disse, voltar ainda hoje, porque amanhã é outro dia de trabalho que nos aguarda. Mas enquanto estamos aqui, vamos aproveitar ao máximo este tempo, falando sobre esse tema, sobre as famílias, sobre as novas famílias. Mas, em essência, nós vamos tocar bastante juntos, relembrar a importância da família, a visão espírita da família, sempre desafiadora nas nossas vidas, não é? A nossa convivência em familiar não é o que o Facebook mostra, né? Aquilo é uma parte do que a gente vive, mas não é tudo. Nós sabemos que a convivência na família ela vem cheia de desafios, cheia de questões que a gente traz das nossas vidas passadas. Então, mesmo aqueles que já estão na doutrina há algum tempo, é importante que a gente volte a estudar, volte a lembrar do seu propósito, e é isso que a gente espera conseguir fazer na noite de hoje. Mas eu vou começar contando uma história para vocês de um livro americano chamado The Family Book. O autor é Todd Parr, e é um autor americano que tem uma série de livros maravilhosos para criança, todos falando de inclusão, de diversidade. Inclusive, nós recomendamos muito nas evangelizações espíritas, porque é um material muito rico. E esse livro, em particular, é um livro que eu uso, entre muitos outros deles, para contar história para os meus filhos. Essa, em particular, eles já estão cansados de escutar, já estão um pouco grandes para ela, mas nós contamos várias vezes, então eu vou contar para vocês agora. Vamos ver. Então, aqui é a capa do livro, né? The Family Book. E assim, algumas famílias são bem grandes, outras famílias são pequenas. Algumas famílias são da mesma cor. Outras famílias são de cores diferentes. Todas as famílias gostam de abraçar umas às outras. Algumas famílias vivem longe uns dos outros. Algumas famílias se parecem muito. Algumas famílias se parecem com seus animais de estimação. Todas as famílias se sentem tristes quando perdem um ente querido. Algumas famílias têm segunda mãe, segundo pai ou meio-irmão, meia-irmã. Algumas famílias adotam crianças. Algumas famílias têm 2 mães e 2 pais. Algumas famílias têm um pai ou uma mãe ao invés de 2 pessoas. Todas as famílias gostam de celebrar aniversários e datas especiais juntas. Algumas famílias gostam de comer exatamente a mesma coisa. Outras famílias comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de ficar mais quietas.
outras famílias já são bem barulhentas. Algumas famílias são bem limpinhas, outras já são bagunçadas e sujas. Algumas famílias moram em casas sozinhas. Algumas famílias moram juntas em uma casa. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, não importa o tipo que ela é. E aí vocês veem uma foto da minha família. Muito bem, acabou a história. Agora vamos à palestra. Essa história, ela fala para a gente de um fenômeno que nós observamos hoje na sociedade, de uma diversidade de famílias. Havia um tempo que, se a gente olhasse a família seria sempre mamãe, papai, 2 crianças e um cachorrinho e um gatinho, né? E hoje em dia, quando a gente analisa a sociedade, é essa diversidade de famílias. E muitas vezes, essas mudanças todas, toda essa diversidade, ela nos atordoa um pouco. E a gente fica assim pensando, isso tudo é bom, isso tudo é ruim, isso tudo está de acordo com a lei de Deus, está contrário à lei de Deus. Como é que a gente entende todo esse progresso? Será que é progresso? Toda essa diversidade, estamos indo para frente, estamos indo para trás. Tudo isso é positivo, tudo isso é negativo. São perguntas justas e a gente deve realmente buscar um entendimento da nossa sociedade, daquilo que nós observamos. Então, para nós entendermos melhor, a gente vai fazer um olhar usando algumas pesquisas, um pouquinho da sociologia e da psicologia, e depois vamos entrar, então, no olhar espírita em si mesmo. Então, por exemplo, começando com algumas pesquisas, no Brasil, o último censo feito pelo IBGE, e essa palestra foi feita inicialmente no Seminário de Sexualidade, que aconteceu agora no Brasil, em Belo Horizonte, e nós estivemos lá. E então, por isso, eu até busquei dados do Brasil, mas o que seria hoje em dia, por exemplo, a família típica brasileira? Não existe mais uma família típica brasileira, porque o último censo do IBGE mostra que o que nós consideramos de família típica, esse modelo mamãe, papai e 2 crianças, consta hoje na sociedade brasileira de 50,1% das famílias brasileiras. O que quer dizer que 49,9% já é formado de outras famílias, de outras formações familiares, para além das formações tradicionais. E que dentro desse contexto nós temos todas essas famílias que a gente falou. Famílias adotivas, famílias onde muitas vezes a gente vai encontrar um cuidador, seja uma mãe ou seja um pai. Famílias que se formam a partir de casamentos que se desfazem e se inicia um outro casamento, uma nova família com novas crianças, e muitas vezes na casa mora essa família com as suas crianças e as crianças dos casamentos anteriores. E há famílias que moram, muitas vezes, os netos moram com os avós, muitas vezes os filhos nunca chegaram a sair de casa e têm filhos, então é a grande família, não é? Então, todo esse contexto a gente vê hoje no Brasil, e para além dele, o que a gente vê também é uma diferença na dinâmica familiar, dinâmicas econômicas e dinâmicas culturais. Então, por exemplo, no Brasil hoje, devido não só à crise econômica, mas também à emancipação da mulher, 37% das casas brasileiras têm a mulher como a principal provedora do lar, o que é uma mudança bastante radical naquele paradigma tradicional de família. E essas mudanças estão acontecendo de tal forma que a lei, ela também se modifica. A lei humana, ela vai se modificando para acompanhar as mudanças na sociedade e para que essas novas formações e esses indivíduos sejam protegidos e tenham as garantias da lei.
Então, por exemplo, hoje em dia a lei brasileira reconhece a união estável, não é? Não existia um tempo atrás, mas hoje em dia você não precisa se casar legalmente para que a justiça brasileira reconheça a tua família se você um dia decidiu se juntar com alguém. Então, você tem o reconhecimento da lei que aquilo se constitui uma família, ou seja, novas leis que chegam para regulamentar as mudanças que acontecem na sociedade. Mas, para além disso, para além das leis, a mudança está tão significativa que houve uma mudança no dicionário, em alguns dicionários da língua portuguesa. Então, por exemplo, em um dicionário, a definição de família era grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, e mudou para núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, é bastante interessante essa definição, porque ela é muito mais ampla e porque ela traz algumas palavras-chave que nós vamos voltar a elas no final, que são afetividade e solidariedade. E as pesquisas americanas, elas mostram basicamente a mesma coisa. Não há muita diferença do que o estudo da família americana para a da brasileira. Então, por exemplo, eles observam que hoje nós temos uma diminuição significativa em número de casas onde há 2 pessoas. Muitas mulheres hoje em dia têm filhos fora de relações compromissadas, quase que como uma produção independente, o que não se via há um tempo atrás. Essas famílias mistas, onde você tem 2 parceiros que já vêm de casamentos anteriores, 1 em cada 6 crianças americanas já vive dentro de um contexto desse, onde elas são inseridas em uma segunda família, porque os pais já saíram de uma relação e se casaram com outra relação. Então, a gente olha essas estatísticas e volta à pergunta inicial. Nem tudo isso parece exatamente bom. Mas será que tem alguma coisa de bom? É bom ou não é? É positivo ou é negativo? Né? E a verdade é que hoje em dia nós temos na sociedade tanto forças positivas atuando na instituição familiar, quanto forças negativas atuando nessa mesma instituição. Então, a resposta é: nem tudo é bom e nem tudo é ruim. Nós vemos muita coisa acontecendo em razão de uma falta de ética, de uma falta de moralidade da criatura humana, mas vemos também muito progresso, muitas mudanças que estão em linha com o progresso, com a evolução da humanidade. Mas vamos então ver aqui com Joana de Ângeles e o livro base que nós vamos utilizar na nossa reflexão para aqueles que tiverem vontade de aprofundar um pouquinho mais no assunto. É o livro Constelação Familiar, que, na minha opinião, é um dos melhores livros que tem, de Joana de Ângeles, no tocante às relações familiares. É uma leitura fácil, profunda e que aborda todos os ângulos que a gente possa imaginar do âmbito familiar. Então, ela vai dizer que a família sofre injustificáveis agressões no dia de hoje, decorrentes da insatisfação e de transtornos que tomam conta dos corações dos jovens. Então, o jovem olha para a instituição familiar e diz: isso é coisa do passado. Né? Então, eles se voltam contra os valores mais tradicionais da família em busca de uma liberdade, de uma emancipação, em busca de uma vivência de prazeres, muitas vezes uma vivência bastante hedonista, na busca da satisfação sensorial e etc. Mas a verdade é que esses jovens estão em lares com pais que também estão, de certa forma, no mesmo barco. E, no fundo, o problema que a gente vê na sociedade não é o problema da família, é o problema da falta de ética e de moralização e de evangelização da nossa sociedade.
E ela vai, então, identificar dois fatores importantes que ameaçam a família. Um é o materialismo, que nós já tocamos um pouquinho, e o outro é o individualismo. Então, vamos pensar um pouquinho no individualismo em face da tecnologia. E a tecnologia é um negócio maravilhoso, não é? Sensacional, é completamente do bem. Aliás, é completamente neutro, como dinheiro, como qualquer coisa. E se torna bem ou mal de acordo com o uso que nós damos a esse instrumento. Mas quem aqui já não teve uma vitrola dentro de casa? Já viu que eu já estou avançando em idade, né? Porque quando eu falo essa palavra, ela parece que veio lá do museu. É uma coisa assim, não é não? Vitrola. Meus filhos não têm ideia de que seja uma vitrola, né? Só se forem no museu ver o que é uma vitrola, né? Mas houve uma época, eu me lembro, tinha uma vitrola na minha casa, e a gente escutava música que os meus pais queriam escutar, que eles botavam na vitrola. E toda a família escutava a mesma música. E quando a gente chegava da escola no final do dia, tinha uma televisão na sala. A gente jantava e fazia o quê? Assistia a novela das 7, todos juntos. E aí a gente ia conversar sobre a novela, torcer pelo vilão, pelo mocinho, não é? E essa era a vida familiar de não tanto tempo atrás, que eu não sou tão velha assim. Não é? E hoje em dia o que acontece? A gente está andando por dentro de casa, cada um com o seu... Nem sei esses últimos que não tem fio, mas como é que chama, que eu não estou conseguindo acompanhar. Não é? Cada um com o seu. Cada casa, as casas, muitas delas hoje em dia, têm uma televisão em cada quarto, porque os filhos demandam e os pais aquecem. Então, 7, 8 anos, já entra, chega, janta, corre para o quarto, fecha a porta, se tranca, e cada criança vai assistir o seu programa, no seu mundo, na sua individualidade, sozinho. Ou então a gente chega para jantar e cada pessoa senta na mesa com o seu aparelho. E ninguém fala com ninguém, porque a gente está falando com a pessoa que está no aparelho, não é? Então, isso é uma ameaça à vida familiar. Não é a tecnologia em si, mas é como nós estamos usando essa tecnologia. E a nossa falta de cuidado, não é? Porque muitas vezes o que acontece? A tecnologia, olha, o fim de semana que eu digo para os meus filhos, porque para os meus filhos a gente dá assim, durante a semana eles não usam, mas no fim de semana dá 2 horas. Aí acabou as 2 horas, aí agora eles querem brincar comigo. Aí eu tenho que parar o que eu estou fazendo, a minha palestra. Botar o meu livro de lado e ir brincar com a criança. E o meu filho faz 10 horas de ginástica olímpica por semana. Ele vai à escola, ele faz ginástica olímpica de 5h30 às 8 horas da noite, todos os dias, e chega em casa batendo nas paredes, como se o dia estivesse começando. É uma loucura. É uma loucura. E aí eu que estou exausta, tenho que deixar de lado o meu livro, não é? Mas eu posso dar um iPad para ele e falar aqui, ó. Vai olhar o seu iPad e vai deitar na cama. Não é? A gente pode fazer isso. Então, são escolhas que a gente tem que fazer para ensinar aos nossos filhos o valor da família, o valor de estar juntos, o valor de conversar, o valor de tocar, o valor de olhar no olho. E é incrível que, no início, eles resistem um pouco, mas depois eles gostam. Eles gostam daquela interação, eles sentem falta daquele toque, daquele contato. Então, como nós dissemos, não é que são só questões que a gente coloca para que a gente pense, porque, na verdade, todos nós, em níveis diferentes, somos, de certa forma, parte, hoje em dia, dessa cultura e mais individualista, e é preciso que a gente avalie como é que nós estamos lidando, porque não adianta dizer para a criança, guarda o iPad e você pegar o telefone e ficar, não é? Sem levantar os seus olhos. Então, isso são alguns dos desafios, mas nem tudo é negativo.
Então, há algumas mudanças na sua sociedade hoje em dia que são positivas. E isso é resultado de pesquisas de sociologistas e de psicólogos que olham a família e dizem que hoje há uma mudança na dinâmica familiar no seguinte sentido: a família deixa de ser uma instituição protegida em si mesma, onde nós vivíamos numa época em que o mais importante era a imagem da família. A família, o bem da família. Então, essa instituição, nesse sentido, ela deixa de ser protegida em si mesmo, independente da felicidade de seus membros, para se tornar um local de desenvolvimento da criatura, com ênfase na dignidade da criatura humana. Traduzindo do português para o português, o que essa frase está querendo dizer é que houve um tempo em que a coisa mais importante era essa imagem, essa felicidade da família. Então, por exemplo, se eu tenho um pai que foi médico, não é? Um médico de sucesso, e agora o filho decide ser um ator, decide ser qualquer coisa, aquele filho sofreria uma pressão imensa para que ele se ajustasse àquilo que a família tinha decidido ser o melhor. Em detrimento da sua felicidade pessoal, numa falta de respeito e em detrimento da dignidade daquele filho que iria, digamos assim, usando um termo bastante forte, se prostituir, não é? Ou seja, abrir mão dos seus sonhos para satisfazer as demandas daquela cultura, daquela sociedade, daquela instituição. Hoje em dia, já não há tanto mais desse paradigma, o que dizem os estudiosos. O enfoque, então, passa a ser, como eles falam aqui, no membro, passa a ser na felicidade de cada membro. E nós vemos hoje em dia, sim, relações, por exemplo, mais horizontais entre pais e filhos, não é? Mais diálogo. Antigamente, os pais eram mais respeitados, mas também mais odiados, muitas vezes, porque era um respeito imposto na base da autoridade. E hoje em dia o respeito tem que vir em outras bases que não sejam de uma autoridade, de uma violência. É claro que, como tudo, todo movimento de progresso ele acontece no nosso estágio evolutivo quando nós saímos de um extremo para outro até encontrar o meio termo. Então, hoje em dia, nós vemos também uma inversão em muitos lares onde os filhos são os donos da casa, não é? Isso também acontece, mas, em geral, há esse fator positivo acontecendo dentro das famílias. Então, eles vão dizer assim: tem-se aí um novo aspecto funcional no funcionamento da família. A realização pessoal da afetividade em um ambiente de mais solidariedade. A família passa a ser um meio de possibilidades para a criatura crescer, para a criatura ter sonhos, para a criatura ter projetos de vidas e progredir. E é o contexto, então, eles concluem dizendo, o contexto da valorização do homem e da sua dignidade. Então, isso é progresso. Se, por um lado, nós vemos vários desafios, por outro lado, nós vemos alguns progressos acontecendo no âmbito da família. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos, na nossa sociedade de hoje, as famílias tradicionais, que devem continuar sendo protegidas, valorizadas, mas nós temos, junto a elas, outros modelos familiares, ou seja, o que há é uma ampliação do conceito de família, que deve ser também protegido e valorizado. Uma coisa não vem em detrimento da outra. Na verdade, todos os modelos devem ser protegidos e valorizados, e o que está na base dessas novas formações familiares é, como os pesquisadores dizem, a solidariedade, a afetividade e a dignidade. Eu estou ressaltando essas palavras porque nós vamos voltar a elas no contexto espírita. Então, muito bem. Então, agora, a gente vai fazer um exercício de imortalidade, que é o que nós deveríamos fazer sempre.
Quando nós olhamos uma situação diferente, que nos desafia de alguma forma, a melhor maneira de nós encararmos é procurar olhar aquela questão sob a ótica da imortalidade. Então, se eu tirar os meus óculos aqui agora, eu já não vejo muito o rosto de ninguém, não é? Esse é o olhar da materialidade. Mas se eu quiser enxergar melhor, eu ponho os meus óculos, que já também estão vencidos, mas eu enxergo melhor, e vocês estão mais nítidos. Então, a lente da imortalidade, o que ela vai fazer é dar mais nitidez ao nosso olhar. A gente vai olhar as coisas mais claras, como elas são. É isso que nós vamos fazer. Trazendo para vocês 3 ou 4 conceitos de espiritualidade que vão nos ajudar a entender essas questões. O primeiro deles vem com Jesus, Evangelho de Mateus, quando Jesus vai dizer: aqui estão, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Essa passagem do Cristo está desenvolvida pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala da parentela corporal e da parentela espiritual. Nós temos muitas outras palestras que falam sobre a importância da família terrena no seu papel. Mas, neste contexto, os Espíritos vão nos dizer, e isso são palavras textuais do Evangelho, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia, da comunhão de pensamentos que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então, muitas vezes, nós vamos reencarnar em determinadas famílias e vamos passar aquela existência dentro dos aprendizados necessários, mas depois do desencarne, se não houver o que ele fala aqui, comunhão de pensamentos, laços de simpatia que prendam esses espíritos, muitas vezes essas relações vão terminar. Vão terminar, porque nós vamos, no plano espiritual, buscar aqueles com quem nós temos afinidade de pensamentos. Eu posso pensar na minha família em muitas pessoas, eu gosto, convivo, mas não são pessoas que particularmente dividem da minha filosofia de vida, dos meus valores, daquilo que eu gosto. Então, bastante provável que, terminada a experiência dessa encarnação, nós sigamos em busca dos nossos grupos, da nossa verdadeira família, que é a família espiritual. Então, esse é um primeiro conceito importante. E os espíritos vão dizer assim: as famílias corpóreas são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, ao passo que as famílias espirituais são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos. E Joana de Ângeles, ela vai dizer no livro Constelação Familiar, agora no capítulo 30, ela vai dizer que essa família corpórea, ela é um espaço, ela é um laboratório que abre oportunidades de, estreitando os nossos laços nessa encarnação, nós adicionarmos membros às nossas famílias espirituais. Então é assim, a gente fala, meu pai, minha mãe, meu filho, deu nada, é tudo empréstimo. É tudo empréstimo, porque no momento em que a vida física finda, aquela tua posição encarnatória termina. Porque a tua função de pai que foi te dada naquela encarnação, no momento de desencarne, acabou. Porque aquele espírito vai encontrar muitos outros pais, muitas outras mães, e porque no fim do dia, o propósito de todas as nossas relações é que nós aprendamos a nos amar como irmãos que somos filhos de Deus. Então, é isso que Joana vai falar, que a família corporal, ela é esse espaço, esse laboratório que nos permite esse aprendizado, não é? E que muitas vezes nós vamos nos unir nesse espaço muito curto de uma existência,
abrindo espaço para o que ela vai chamar da futura constelação perene, que é a constelação que não termina, que é a constelação da imortalidade, quando todos se considerarão irmãos e lutarão juntos porque reconhecem a divina paternidade. Então, esse conceito não sou eu que estou falando. Questão 774 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para nós exatamente isso, que a família é uma instituição que faz parte da natureza e que tem como objetivo que nós aprendamos a nos amar como irmãos. Então, esse é o objetivo dessas relações, não importa a posição que a gente ocupe. Para nós que temos filhos adotivos, por exemplo, esse conceito de que eles não nos pertencem, pelo menos eu falo por mim mesma, fica mais claro. Fica mais claro, porque eu tenho assim, essa sensação, essa certeza de que eles foram emprestados nessa existência para que eu cuide e depois devolva a quem eles pertencem, que é a Deus, não é? Então, esse é o papel nosso de pais. Nós recebemos os espíritos para contribuir com a sua evolução e devolvê-los à vida. Devolvê-los à vida, devolvê-los ao Criador. Então, ajuda essa experiência nesse sentido. Bom, esse é um conceito de família. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre o significado mais profundo da família. Mas, antes disso, só lembrar a vocês o conceito de progresso. Porque tudo progride, e a família também. Então, às vezes, a gente olha e fala, nossa, mas quanta mudança na família, não é? Esses tempos de hoje, tudo muda muito rápido, sem se dar conta de que a instituição familiar vem mudando desde os primórdios. Quando nós nos reuníamos lá nas cavernas, o conceito de família era um. As famílias eram consideradas aqueles indivíduos que se uniam para se defender da morte, das tempestades, das feras. Esse era o conceito de família. Mas na Grécia, por exemplo, o conceito de família era um grupo de pessoas que iam se reunir para cultuar juntas os seus antepassados. Era outro conceito de família. Então, se a gente fizer uma análise do conceito de família na história, a gente está vendo que hoje, o que a gente vive hoje, não é nada novo. E mais, vai continuar mudando. Vai continuar mudando. Então, quem diz isso não sou eu, são os Espíritos e Joana de Ângeles. Então, vale a pena a gente conhecer a Lei do Progresso lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente sabe que o progresso é uma condição da natureza humana, né? Está na questão 781. A gente sabe que a lei humana ela vai continuar mudando, porque ela vai continuar se adaptando aos tempos. Está na questão 795. E na questão 797 diz assim, o homem já reformou muitas leis e reformará muitas mais, espera e verás. Né? Então, se a gente não estiver aqui para ver as reformas, não se perturbe, a gente volta para encontrar o mundo reformado e bastante diferente. Todos nós veremos as mudanças. Algumas são mais rápidas. É verdade. Algumas coisas acontecem de forma mais rápida, outras evoluções são um pouquinho mais lentas e dão tempo a gente de ir se adaptando, né? Devagarinho a elas. Mas Joana de Ângeles vai dizer lá no capítulo 29 o seguinte, com a inevitável evolução cultural e moral, foram modificando-se as estruturas da família. As mudanças continuarão ocorrendo, conforme as conquistas de cada época, sem que a família perca seus alicerces de segurança. E a gente vai voltar a esses alicerces daqui a pouquinho. Mas ela afirma categoricamente que as famílias continuarão mudando de acordo com as mudanças que nós vamos fazendo, que vão sendo efetuadas na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, quem está chocado, prepare-se, porque vem mais por aí. Agora vamos olhar um pouquinho mais a função divina da família, digamos assim, não é? Porque isso tudo ajuda a gente a avaliar esse fenômeno que a gente observa. Então, quando a gente vai lendo Constelação Familiar, Joana ela vai apresentar a família de várias formas diferentes.
ela vai usar vários termos para definir essa função divina da família. Ela vai usar, por exemplo, o termo escola de bênçãos, porque ali nós vamos aprender, não é? Dentro das bênçãos da misericórdia de Deus que nos permite o recomeço, muitas vezes junto daqueles a quem lesamos no pretérito e que retornam agora na condição do esposo difícil, do filho ingrato, espíritos que nós lesamos no passado e que a vida traz de volta numa bênção, num processo de misericórdia para que nós possamos ajudar no reequilíbrio deles e de nós mesmos. Mas também é santuário divino, é um espaço sagrado, porque é o espaço de trabalho do espírito imortal. Permanente oficina, estamos sempre no labor da alma, dentro do santuário da família. E a última definição que ela traz, que é o que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, é quando ela diz que a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica. O alicerce sobre o qual a sociedade se edifica. Porque essa questão também está lá no Livro dos Espíritos, a correlação entre a família e a sociedade. E aí é fácil pensar nessa correlação se nós pensarmos em um corpo. Para que o meu corpo esteja saudável, é necessário que as células do meu corpo estejam saudáveis. E para que essas células estejam saudáveis, é preciso que os componentes, as partes da célula também estejam funcionando saudavelmente. Isso quer dizer que a sociedade é o corpo, que as células são as famílias e que os componentes somos nós. Não é? Então, se as minhas células adoecem, o meu corpo também adoecerá. Então, essa é, assim, de uma forma simplificada, a correlação da família com a sociedade. Jesus, em diálogo com Pedro, no livro Jesus no Lar, vai então dizer a ele: Pedro, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, o que acontece? Nós nascemos em uma família. Já aí, a gente vê a misericórdia de Deus. Porque, vamos lá. Qual é a maior dificuldade que nós temos na nossa existência? Nos relacionarmos. Alguém tem dúvida? Não. Nos relacionarmos, não é? Então, Deus, que é misericordioso e sábio, diz: esse pessoal da Terra não vai dar conta de se relacionar em sociedade. Vamos botar eles numa casa com 4 ou 5 e ver se eles dão conta. É basicamente essa a teoria de Deus que eu estou interpretando para vocês. Entende? Então, o seguinte, antes de exportar para a sociedade esse indivíduo, vamos colocar ele nesse pequeno reduto de 4 ou 5, vamos dar o mesmo sangue e ver se eles conseguem se tolerar, se perdoar, ter paciência uns com os outros. Por quê? E aí eu peço desculpas que eu vou dar uma quebrada aí no entusiasmo de vocês, mas qual é o termômetro da nossa evolução? Se a gente quer saber o quanto evoluído a gente... eu vou lá no Piscinology, eu estou agora um trabalhador da casa, estou, assim, muito bem, já sei, assim, já fiz o Livro dos Espíritos, agora estou no Evangelho, e, enfim, estou indo muito bem. Agora eu vou fazer um retiro espiritual, vou passar, sei lá, uma semana meditando e vou escolher um tema, paciência. Vou passar uma semana meditando sobre a paciência. Aí tá. Aí você terminou o seu retiro. Agora você chega em casa. E aí, nesse chegar em casa, é o termômetro. As pessoas são o termômetro que nos diz da nossa evolução. Isso está
no livro Céu e Inferno, no capítulo Céu, graças a Deus que não é no inferno, que diz que a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Então, as criaturas são um termômetro. Se eu quero saber o quanto eu estou paciente, você precisa olhar para as suas relações mais difíceis. As relações mais difíceis, eu falei que não ia vir coisa muito boa, eu falei. As relações mais difíceis são geralmente as mais íntimas. Por quê? Porque aqui no Psychology provavelmente isso não acontece, mas em muita casa espírita, quanto mais a gente trabalha, mais a gente é desafiado, porque a gente vai entrando na intimidade do trabalho e do trabalhador. Quando a pessoa diz assim, eu quero ir ao centro espírita para me sentir bem, para sentir paz, eu digo, seja frequentador. Porque o dia que você decide ser trabalhador, meu amigo, perdeu a paz. Porque entrou na escola, entrou na oficina, entrou no trabalho. Então, a gente perde a paz temporária, eu digo. A doutrina dos espíritos e a doutrina dos espíritas. A doutrina dos espíritas é a misericórdia de Deus, mas a doutrina dos espíritas é o que nós precisamos. Nós não vamos nos elevar sem os espíritas, com as suas imperfeições, porque eles são os instrumentos da nossa elevação. Então, quando as pessoas falam, eu estou desiludida com os espíritas, eu falo, que pena! Eu vou sair do movimento espírita, eu vou sair da casa espírita, que pena! Porque Deus está te dando a oficina de trabalho, está te dando a oportunidade de você fazer um PhD em iluminação. Porque o centro espírita está cheio de espíritos profundamente endividados com a lei de Deus, a quem Deus está dando a oportunidade. Então, meus amigos, a solução não é sair, é trabalhar a compaixão, é pegar tudo que a gente fala, todo o evangelho, e bater na cabeça para ver se entra. E se a gente consegue viver melhor um com os outros. Não é? Então é isso, a vida de relações. E o lar é isso, porque aqui ainda a gente vem bonitinho, né? Se arruma, tô vendo tanta gente tão arrumadinha, foi em casa, tomou banho, botou a melhor roupa, veio com uma boa aparência para o centro. Né? Aqui a gente é dócil. Eu cheguei e perguntaram, quer uma água? Você está bem? Né? Foi ótimo. Aí a gente chega em casa, a gente tira a roupa e tira toda a polidez também. Parece que tirou a roupa, vai tudo. Vai tudo. E aí para o nosso marido, para o nosso filho, fica só a casca grossa. Emmanuel tem uma página que diz que nós deveríamos cuidar dos nossos familiares da mesma forma que cuidamos dos visitantes. Abre a porta de casa. Olá, como vai? Como foi o seu dia? Aqui, meu amor, senta. Eu vou puxar a cadeira para você. Quer que eu pegue uma água? Mas com sinceridade, né, gente? Isso não é teatro. Com sinceridade. Porque ali estão. Então, mas por quê? Brincadeiras de lado, por quê? Porque esse núcleo familiar é onde nós temos, agora falando sério, a oportunidade de praticarmos o amor na sua forma mais íntegra. Porque ali a gente tem a chance de amar as pessoas por quem elas são. Não é? Com a sua humanidade, com as suas vulnerabilidades, com as suas fraquezas. Eu sempre gosto de dizer, eu tive a oportunidade de casar 2 vezes. Né? Eu casei em 2001, eu acho, e depois fui me casar em 2015, legalmente, nos Estados Unidos. Quando me casei pela 2ª vez, foi uma coisa fantástica, porque eu já tinha vivido 10 anos com aquela pessoa. Então, quando eu falei assim, nossa, eu estou me casando com vocês de novo, eu quero realmente me casar com você, isso significava dizer que depois de 10 anos de ter conhecido todas as fragilidades, o mau humor, as dificuldades daquela pessoa, eu disse, não, mas eu amo você ainda assim, eu amo o humano em você. Não é? Então, foi uma das experiências mais ricas da minha vida, porque o casamento me deu a oportunidade, me dá a oportunidade a cada dia
da vivência do amor, como eu acho que a gente tem que ir trabalhando para alcançar com a humanidade. Saí do tema. Vamos voltar. Então, voltando a Emmanuel e a esse papel da família de exportar as criaturas para a sociedade, é preciso que, então, dentro do lar, dentro dessa convivência, a criança, o jovem, aprenda o respeito, a amorosidade, para que nós possamos exportar aqueles espíritos que transformarão a humanidade. E eles precisam levar dentro deles, então, uma educação moral sólida. E aí, no Livro dos Espíritos, vale a pena, questão 685, os espíritos vão dizer a Kardec que não se tem dado devido valor a um elemento a que não se tem dado devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, a educação. Não a educação intelectual, vão dizer os espíritos, mas a educação moral. Mas não a educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E, para além disso, há uma outra questão no Livro dos Espíritos. Vocês veem como é legal o Livro dos Espíritos, né? Há uma outra questão no Livro dos Espíritos, questão 582, que fala da missão da maternidade e da paternidade. Mas os espíritos, eles são duros. Eles dão um tremendo puxão na nossa orelha nessa questão, porque eles vão dizer assim: há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que endireitar o caráter de seus filhos. Que questão é essa mesmo? Essa é a questão 582 do Livro dos Espíritos. E o que os espíritos querem dizer com isso? Eles estão falando para a gente do tempo em que a gente gasta fazendo tudo mais, sem dar a devida atenção, porque educar, criar novos hábitos, um novo caráter, dá trabalho. Dá muito trabalho. Nós temos que podar não só as árvores do nosso jardim, mas as arestas daquele espírito que retorna. Ele não vai gostar da poda. Ele não vai gostar, ele vai espernear, ele vai se voltar contra a gente, não é? Ele vai dizer que a mãe e o pai do outro são muito melhores, esse tipo de coisa, não é? E a gente tem que suportar no nosso papel de jardineiros de almas, podando para que amanhã depois eles possam florescer na sociedade, contribuindo para a regeneração do mundo, contribuindo para a transformação, para que eles possam fazer um mundo melhor para nós reencarnarmos. Se não for por nenhum outro motivo, vamos ser egoístas. Para que a gente volte no mundo melhor. Eles preparem para nós mesmos um mundo melhor. E Joana de Ângeles, então, no capítulo 10, a gente vai tentar vai começar a terminar. No capítulo 10, ela fala de educação doméstica e dos pilares da educação para o futuro. Então, ela vai dizer que para educar para a nova era, nós devemos investir na autenticidade, no respeito e na dignidade dos nossos filhos. Então, ela vai dizer que nós, enquanto educadores, devemos ser humildes e verdadeiros, reconhecendo quando nós erramos e jamais impondo aquilo que a gente deseja nos nossos filhos. Estimular a criança a ser autêntica, a ser quem ela é, não quem nós gostaríamos que ela fosse. Ser autêntica, evitando dissimulação e hipocrisia, por cujos mecanismos psicológicos agrada aos adultos, mas oculta a sua realidade e afeta a sua sensibilidade. Então, respeitar a criança no espírito imortal que ela é, com a sua individualidade, com a sua personalidade, com os seus talentos, com as suas características. Focar na paz interna, educar para pacificar os tormentos presentes, para que ela possa ser amanhã ou depois uma pacificadora, onde ela quer que se encontre. Educar em clima de interdependência afetuosa, mas sem paixões doentias, sem querer prender a criança como se fosse alguém que te pertencesse.
e educar para desarmar a criança dos sentimentos inferiores. Muito bem. Eu acho que já estou passando da minha hora. Então, mais 2 minutinhos só. Então, com essa visão focada agora nesses conceitos que nós trouxemos, o conceito da família espiritual, o conceito da família como alicerce da sociedade, o papel da educação e do progresso, a gente volta a Joana quando ela diz que as mudanças continuarão ocorrendo conforme as conquistas de cada época, sem que a família perca seus alicerces de segurança. E quais são eles? Fidelidade ao grupo, amparo recíproco e proteção como decorrência do sentimento de amor. Então, quando nós, meus queridos, olhamos a família, seja ela qual for, e pensarmos assim, isso é certo ou errado? A gente vai buscar Joana de Ângeles quando ela vai dizer assim, talvez haja em tudo isso realmente resultados que são filhos de desequilíbrio, que são filhos de reações impensadas, talvez haja coisas positivas, mas o nosso olhar tem que ser para a finalidade das coisas. E Joana vai dizer assim, palavras dela, o êxito da constelação familiar, está dando certo ou não? É medido pelos resultados da união, da amizade e dos vínculos que se estreitam e prosseguem mesmo quando cada membro avança rumo ao seu destino, transferindo aí sim para a sociedade os benefícios de que se faz portador na convivência altruísta e amorosa de um lar. Que beleza! O êxito da constelação familiar. Olhou para a família. Tem amor. Tem amor. Tem um pai ou uma mãe, ou 2 pais, ou 2 mães que estão fazendo o seu papel de educador na construção de homens de bem que vão amanhã ou depois transformar a sociedade. Tem esse ingrediente, tem afetividade, tem respeito, tem dignidade. Está certo, então. Está de acordo com a lei de Deus. É o que ela está dizendo para nós. O êxito da constelação familiar é medido pelos resultados de união, de amizade, os vínculos que se estreitam e prosseguem mesmo quando cada membro segue o seu destino, transferindo para a sociedade os benefícios que faz portador na convivência altruísta e amorosa de um lar. Então, é isso que nós desejamos a todos vocês. Voltem para casa e olhem a qualidade das suas relações, as suas famílias. Se tem alguém que precisa ser perdoado, perdoa enquanto estás a caminho. Dá o teu melhor. Sempre. O amor sempre vale a pena. Investe tudo que você tem de bom nesse núcleo familiar, fazendo a sua contribuição para que ali haja paz. Antes de nós olharmos e acusarmos e julgarmos o que passa na casa dos outros, vamos olhar e ajeitar o âmbito, o núcleo da nossa própria família, para que ali seja também um núcleo de paz na construção de um mundo melhor. Muito obrigada pela sua atenção, pelo carinho. Foi ótima visita e vamos voltar antes de 2 anos. Prometo. Obrigada.